a Adriana, a Mara Almeida, né, o Cadu Almeida e outras pessoas que não estão aparecendo aqui na tela, mas que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais ao final desse nosso bate-papo. Eu planejei o seguinte, conversar um pouquinho com vocês sobre a comunicação interpessoal, que é o meu campo de estudo, e depois abrir um pouquinho para perguntas e respostas, né? É interessante, Bruno, a gente falar desse tema, que não é só comunicação, mas a comunicação para a liderança, para os relacionamentos, também para ter um pouco mais de tônus emocional diante dos desafios do dia a dia. Então, para mim vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa noite, poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante que é o tema da comunicação. Curiosamente, quando se fala em comunicação, a gente precisa, logo de cara, derrubar alguns mitos. O primeiro desses mitos é a ideia de que a comunicação é um dom natural. A pessoa nasce com essa habilidade de se comunicar bem. Não é bem assim. Eu vou pedir para vocês imaginarem, por favor, a lava de um vulcão e também o petróleo. Ambos são elementos que estão no centro da Terra, né? Só que a lava de vulcão, ela explode. E quando ela explode, no tempo dela, causa destruição. Por outro lado, o petróleo, ele pode ser extraído, beneficiado e gerar lucro. Gerar benefício. A comunicação é mais como petróleo do que como a lava de um vulcão. Se você conter o seu impulso comunicativo, a sua habilidade de expressão, pode ser que em algum momento você se veja diante de uma situação muito tensa, muito estressante, de muita angústia, de ansiedade, você acaba explodindo, gerando destruição para os seus relacionamentos. Ela é mais como petróleo, ou seja, um potencial que está dentro de você, que pode ser extraído, trabalhado, processado, para que você tenha benefícios e seus relacionamentos também. É claro que isso vai levar a um lucro, não só um lucro financeiro, quando aplicado à carreira, mas também a um benefício, a um ganho de mais qualidade de vida. Então a comunicação não é um dom natural, não é algo que todos têm, é algo que se desenvolve. E é claro que se desenvolve a partir de um objetivo específico. Ou seja, eu quero alcançar determinado patamar na minha carreira. Logo, preciso aprender a falar em público. Eu quero melhorar os meus relacionamentos. Logo, preciso aprender a ser mais assertivo, a lidar com conflitos. Olha, eu quero me relacionar melhor com o meu subordinado. Logo, preciso aprender a dar feedback. Então, cada objetivo humano, prático, específico, demanda de uma necessidade de comunicação que pode ser bem desenvolvida, desde que se tenha as técnicas. Então, essa ideia de que comunicação é um dom, é algo que você tem ou não tem, isso é um mito. A gente precisa quebrar isso. Um segundo mito que nós precisamos também derrubar, para a gente falar de comunicação, e daqui a pouquinho a gente vai entrar nas questões mais práticas da comunicação. O segundo mito é a ideia de que mais comunicação é melhor. Simon, como assim? Tem um filme muito interessante da década de 90, chamado Quando um Homem Ama uma Mulher, com o Andy Garcia e a Meg Ryan. Nesse filme, ela é uma jovem esposa, mãe de 2 filhas, casada com o Andy Garcia, que é um piloto de avião, que passa muito tempo, obviamente, viajando. E depois de um tempo ele descobre que ela é alcoólatra. E ele só descobre isso quando a filhinha mais velha, de 8 anos, liga para ele durante uma viagem, diz, olha, a mamãe caiu. Eu acho que a mamãe morreu aqui no banheiro e tal. E aí ele, né, corre atrás para poder oferecer um tratamento para a esposa se recuperar do alcoolismo. Acontece que, na concepção dele, o Andy Garcia, o piloto, só precisava se aproximar mais da esposa e conversar mais com ela. Mas isso não foi suficiente para dar conta do tamanho do problema que ele enfrentava.
Tanto é que após o tratamento, eles se separam, e aí começa, por assim dizer, o filme. Não vou contar o filme todo, mas fica aqui a dica para vocês. Quando um homem ama uma mulher, é um filme de 94. Esse filme mostra pra gente que nem sempre mais comunicação é melhor. Muitas vezes você precisa se comunicar do jeito certo, às vezes até respeitando o silêncio e a escuta, do que de fato interagindo mais, falando mais. Então esses são dois mitos que a gente precisa derrubar quando o assunto é comunicação. Não é um dom natural, não é algo que você tem ou não tem, é algo que você adquire a partir de objetivos práticos, e também não adianta muito você falar mais. Muitas vezes é falar menos. E aqui fica também uma dica, não sei se vocês estão aí registrando o que a gente está conversando aqui, mas também já fica aqui a minha dica para você anotar, né? Ou aí no seu bloco de notas no computador, ou então num caderno. A função da comunicação é melhorar a convivência. Tá claro isso aí, Bruno? A função da comunicação é melhorar a convivência. Não é parecer diferente, não é se destacar, é claro que isso é um efeito colateral, mas a função básica da comunicação humana é melhorar a convivência. Então, é preciso que, ao longo da minha trajetória no planeta Terra, eu desenvolva estratégias para conviver melhor. E a comunicação é a grande ferramenta para isso. Tá claro isso aí, Cadu? Tá claro, Felipe? Mara, Leila, Adriana, Luciana. Sim, legal. Então lembre sempre disso. Não é algo que eu nasço com ou nasço sem, é algo que se adquire, e não é algo que fazendo mais eu vou resolver os problemas. Às vezes eu tenho que dar um passo para trás, e ao invés de me comunicar mais, falar mais, interagir mais, simplesmente respeitar o tempo das coisas e deixar que elas aconteçam. Eu acho que essas são duas grandes estratégias para melhorar a convivência. Bruno, você me permite dar um passo além? Com certeza, meu irmão. Então tá bom. Filho, faz um favor para mim, pega um exemplar desse livro que está aqui, ó. Isso. Obrigado, meu amor. Ô Bruno, eu quero sortear aqui para os membros da confraria um exemplar do meu último livro. Você deixa? Opa, mas que honra! Sensacional. Então você coordena a coisa por aí, tá? Que eu vou colocar aqui como uma premissa para participar do sorteio? Ó, é esse livro aqui, Comunicação no Ambiente de Trabalho, 6 habilidades sociais urgentes para os profissionais de alta performance, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? À medida que o nosso papo for acontecendo, você vai fazendo um print da tela, bate uma foto das suas anotações e vai lá no Instagram da confraria, marca lá tanto o Bruno quanto eu, e amanhã, durante o dia, o Bruno faz o sorteio, tá bom? Depois a gente combina de você receber esse material. O meu Instagram é o @SimonHill, se escreve assim, ó. SYMONHILL, tá bom? E o Instagram do Bruno, vocês também têm aí. Combinado? Perfeito. Então vamos fazer assim, conforme o andamento aqui da palestra, conforme as pessoas forem tirando print ou tirando foto e escrevendo aquilo que fez mais sentido até o momento de encerrar o nosso encontro de hoje, e publicando nos seus stories, marcando eu, o Simon e o @ da confraria, amanhã eu faço essa varredura aí e faço um sorteio de todos que fizerem essa tarefinha aí. Show de bola. Feito. Obrigado, Simon. Muito bom. Pode ser assim, gente? Perfeito. Quando a gente entende que comunicação não é um dom natural, é algo que se desenvolve, e a gente percebe também que a função dela é melhorar a convivência, e que nem sempre falar mais é melhor, a gente se coloca então diante de um dilema. Então, peraí,
Como é que eu faço para desenvolver a minha comunicação de tal forma que eu consiga, de fato, exercer uma vida com mais intensidade e me relacionar melhor com os outros? Nisso a gente chega diante desse problema que está muito bem explicado aqui no livro. Existem 6 competências de comunicação que uma pessoa adulta madura precisa ter. Vou pedir para vocês anotarem aí. A primeira delas é a capacidade de escuta ativa. Anote aí, Mara. Um adulto psicologicamente saudável precisa ser capaz de escutar ativamente. É claro que a escuta ativa, ela parte de uma premissa que é a complexidade cognitiva. É muito difícil, Leila, que eu consiga me relacionar bem com os outros se eu não for capaz de entender o pensamento deles. Tá claro isso aí? Eu preciso ser capaz de entender, interpretar, compreender, apreender o que a Luciana está me falando, antes mesmo de jogar uma resposta. E é claro que a escuta, ela é talvez a principal ferramenta da comunicação. Simon, como assim? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um bebezinho aqui de 47 dias. Um bebê recém-nascido, o João. Na barriga da minha esposa, a Vânia, ele já ouvia. Mas ele só vai ter a capacidade de escutar quando ele estiver na idade do meu filho mais velho, Benjamin, com 12 anos. Simon, você está muito doido. Como assim? Se você já leu um pouquinho da teoria do aprendizado, né? Quem nos ensinou isso foi Piaget. A capacidade de se concentrar em determinados assuntos, em determinados estímulos, só aparece no ser humano por volta de 9, 10, 12 anos de idade. Então, quando a mãe diz assim, menino, você não está escutando o que a mãe está falando? Realmente ele não está. Ele ouve, mas ele não é capaz de se concentrar. A palavra do nosso idioma para ouvir vem do latim audire, que significa captar os sons com os ouvidos. A palavra do nosso idioma para escutar também vem do latim, mas é auscultare, que significa prestar atenção. Nós só conseguimos prestar atenção em alguma coisa a partir dos 9, 10, 12 anos de idade. Até então a gente só ouve. É claro que eu estou falando aqui com vocês, pode ser que você está ouvindo aí o barulho do vizinho, um carro que passa na rua, né, o seu vizinho de apartamento que acabou de chegar em casa, um telefone que toca. Você ouve. Mas escutar, de fato, é o que a gente está fazendo aqui. Prestando atenção no assunto em específico. O meu bebezinho, o João, ele ouve desde o ventre. Mas ele só vai ser capaz de escutar quando ele já tiver a idade do meu filho mais velho, Benjamin. Ou seja, aí ele vai conseguir se concentrar numa coisa em detrimento dos outros estímulos. Essa capacidade de escuta, ela passa também por 5 níveis. Anote, por favor, o primeiro. Primeiro nível da escuta ativa é ouvir. Captar os sons com o sentido da audição. Segundo nível, Adriana, é o acompanhar. Eu ouvi, agora eu vou acompanhar aquilo que está sendo dito. Terceiro nível, compreender. O quarto nível, lembrar. E o quinto nível, agir. Imagine que o Wagner está doido para assistir um show do Gian Giovanni em Poços de Caldas. Né? Vai ter aí daqui uns dias. Né? E eu, assim, faz muito tempo que ele não vai no show, pelo menos 2 anos. E aí ele ouve no rádio que vai ter um show do Gian Giovanni em Poços de Caldas. O movimento natural é aumentar o volume para acompanhar. Opa, show? Onde?
Quando? Quanto custa? Qual período? A entrada é livre ou não? Com quantas pessoas eu posso ir? Ou seja, o nível do acompanhar é um nível de busca de informações com o sentido de compreender. De nada adianta ele comprar o ingresso ou fazer a sua inscrição e esquecer disso. Ou não reagir, ou seja, não ir ao show. Então a escuta ativa, ela só se completa quando ela termina numa ação. O seu chefe ou o seu subordinado, ele passa para você uma orientação, você escuta, você anota, você registra, e de repente, você não faz nada com aquela informação. Passam-se os dias e ele te cobra um retorno. Oh, e aí? Como é que ficou lá com o fornecedor tal? Aquele pedido que eu te fiz? Aí você diz assim, putz, esqueci. Você não lembrou. Foi uma falha de escuta. Não, mas eu escutei, eu até anotei, mas você não lembrou. Foi uma falha de escuta. Você não agiu, foi uma falha de escuta. Eu até anotei tudo, mas ficou faltando uns 2 detalhes ali, umas coisinhas que não ficaram claras, e eu fiquei com vergonha de perguntar. Uma falha de escuta. Então, quantas e quantas vezes nós nos envolvemos em problemas porque não escutamos direito? Agora você já sabe que a escuta ativa tem 5 níveis. Né? Você ouve, você acompanha, você compreende, você lembra e você age. Se você não agiu, não houve escuta, foi só audição. Tá claro isso aí? Beleza. Vai ensinando isso também para as pessoas do seu convívio, para os seus colaboradores, para os seus familiares. Por quê? Porque a escuta ela tem esse sentido de prestar atenção, mas é prestar atenção para uma ação específica. Se eu presto atenção e não ajo, não houve escuta, foi só audição. A escuta tem um sentido, Bruno, de obediência, de aquiescência. Então, o Wagner fala uma coisa para mim, eu escuto e acato, e faço. Se eu ouço e não me movo, não houve escuta, houve só audição. Tá claro isso aí? A segunda habilidade de comunicação que nós precisamos desenvolver para podermos ser cada vez mais efetivos, intensos, humanos, é a assertividade. A assertividade com 2 S's, tá? Não é assertividade com C. Você vai ler aí em revistas, né, do mundo corporativo e vai encontrar assertividade com C. Tá errado, tá? Assertividade com C não existe. Assertividade é com 2 S's, por quê? Porque vem de asserção. Uma asserção nada mais é do que uma afirmação. Então, a pessoa assertiva é uma pessoa firme. Anote isso, por favor, Leila. Uma pessoa assertiva é uma pessoa firme. Firme. Você concorda que eu posso ser firme errando? Eu posso ser firme no erro. Então não tem nada a ver com acertar ou errar. Assertividade significa tomar uma postura firme. Tá claro isso aí? Eu posso ser firme no erro. Por isso que a assertividade com C é um grande erro, um grande perigo. Por quê? Porque se refere à capacidade de acertar, mas não é dessa assertividade que a gente está falando. Nos relacionamentos, nós precisamos ser firmes. Né? Existem 3 faces da verdade. Né? A verdade da física, a verdade da palavra, né? Ser verdade ou mentira, e a verdade da promessa, que é a face hebraica da verdade, que é emuná, que eles chamam. Essa face hebraica da verdade é o que nos permite prometer e cumprir.
Então você é firme quando você promete e cumpre aquilo que você prometeu. E isso para os relacionamentos é fundamental. Quem aqui já assistiu, em algum momento da vida aí, um filme de faroeste? Quem já viu faroeste? Legal. Qual que é a tônica de um filme de faroeste? A confiança. Tem lá o sujeito que encontra lá uma mulher que está doente, uma família que está em perigo, e ele põe aqui na carroça ou na garupa do cavalo e atravessa o país para levar a pessoa no hospital. Ou então o xerife entrega para ele um baú, o cara pega o baú cheio de tesouro, ou com cartas, com escrituras, põe aqui no cavalo e atravessa o país, enfrentando o índio, enfrentando bandido, para poder chegar lá. Todo filme de faroeste tem, por definição, o tema da confiança como seu centro. Por quê? Porque a confiança é a base da sociedade. Uma pessoa firme é uma pessoa em que se pode confiar. É muito difícil eu conseguir me afirmar se eu não sou confiável. Então, por favor, anote, isso vai ficar como uma tarefa para você, até o nosso próximo encontro. Comece a observar. Os problemas que você tem de relacionamento são porque em algum momento você não cumpriu com a palavra dada. Às vezes você falou uma coisa e depois voltou atrás. Ainda que por um motivo justificável. Comece a observar. As pessoas confiam em mim. Aquilo que eu falo tem peso. Eu sou firme. Se eu consigo ser firme, eu estou trabalhando com a face hebraica da verdade, que é o emuná. Palavra dada, palavra cumprida. Simon, mas isso parece tão óbvio. E é por isso que muitas pessoas se perdem. Às vezes, para você ser mais assertivo, só precisa que você prometa e cumpra. Às vezes é só isso que as pessoas estão esperando. Isso é importante porque, veja bem, tem um livro da década de 60, do Jürgen Rensch e do... não vou lembrar o segundo nome do autor, é Bran alguma coisa. Depois eu mando para vocês aí no grupo, o Bruno compartilha. E o tema do livro é A Comunicação como Matriz Social da Psiquiatria. A tese do livro qual é? De que os problemas psiquiátricos, os problemas de saúde mental, só ocorrem porque a pessoa não consegue se expressar no meio em que ela está. Ou seja, se eu não sou capaz de me expor, de assumir uma posição e ficar firme, aguentar o baque das discussões, lidar com isso, com o tempo isso vai gerando em mim um problema de saúde mental. Perda da autoconfiança, perda da segurança nos relacionamentos, incerteza em relação a eventos do futuro, tudo por falta da assertividade. Então, a assertividade, essa capacidade de ser firme nas relações interpessoais. Simon, mas qual que é o risco que eu corro, hein? O risco que você corre é que quando você se torna mais objetivo, vai dar a impressão que você é arrogante. Nossa, que cara mais mala, hein? Chegou aqui, chegou falando, esse tal de Felipe aí, ó. Chegou aqui, chegou falando aí o que queria e tal. Às vezes, se você for direto demais, as pessoas vão achar que você é arrogante, que você é mala. Detalhe, é preferível isso a acharem que você é fraco, fraca, frouxa, boazinha, bonzinho. Prefira ser direto. Prefira que te chamem de arrogante do que de bonzinho, fraco. Assertividade é essa capacidade, tá? De você ser firme, respeitando o seu limite, respeitando o limite do outro. Muito se fala hoje sobre resiliência. A resiliência é desnecessária se você for assertivo. Anota essa frase, Cadu.
A resiliência é desnecessária se você for assertivo. E eu vou explicar o porquê. Eu não preciso, veja bem, eu não preciso suportar a pressão dos relacionamentos e voltar ao meu estado natural na segunda-feira, como se nada tivesse acontecido, se eu consigo respeitar direitos e deveres. A resiliência enquanto habilidade de suportar a pressão da circunstância, dos acidentes, como diria Aristóteles, é uma ótima habilidade. Isso vai te dar mais força. Mas as pressões vindas dos relacionamentos, você não precisa suportar, não. Eu tenho um amigo psicanalista, e ele disse certa vez para mim uma frase que me marcou muito, né? Ele disse assim, ó, os relacionamentos humanos nada mais são do que estabelecimento de limites. Quando eu deixo que a Mara pese sobre mim, ou que eu pese sobre o Felipe, alguma coisa está errada nessa balança. Ou você não estabeleceu limite, ou eu passei do meu limite. Então, ser assertivo é manter esse equilíbrio entre direitos e deveres. É conseguir ser firme para preservar a sua saúde mental. Tá bom? A terceira habilidade de comunicação que precisamos desenvolver, anote aí, por favor, é a capacidade de persuasão. Ser capaz de convencer os outros do seu ponto de vista. Aqui tem uma pequena correção de termos, né? Não é bem convencer os outros. Você pode convencer os outros, né, através da pura argumentação, através da lógica racional. A persuasão, ela tem um elemento emocional muito mais forte. Por isso que muitos confundem persuasão com retórica. A retórica, para os gregos, ela tinha o sentido de gestão da emoção. Tanto a sua quanto a do auditório. Tanto a sua quanto a do seu interlocutor. Então, olha que interessante. Quando eu me proponho a convencer alguém, na verdade, eu estou querendo que essa pessoa goste de mim. Então, essa ideia de gestão das emoções, nada mais é do que isso. Saber como fazer com que o outro valorize o que eu estou dizendo, aceite a minha proposta, a minha ideia, o meu produto, o meu serviço, e mais importante, né, que essa pessoa crie um vínculo emocional comigo. Aristóteles já resolveu esse problema para a gente, quando ele disse que você precisa de 3 grandes elementos aí para que você seja um bom persuasor. O primeiro desses elementos é a credibilidade. Pode anotar, por favor, Luciana. Credibilidade. Eu preciso confiar em você antes mesmo que você abra a boca para falar qualquer coisa para mim. Por isso que o marketing pessoal é tão importante. Se eu me visto de um jeito que não é compatível com a minha função, ou com a situação, se eu falo de uma forma que não é compatível com o meu cargo, com a função que eu ocupo na sociedade, se eu tenho ideias ou comportamentos que são contraditórios, a confiança começa a minar aí. Não é por acaso que todo evento em que vai ter ali um palestrante, uma figura que vai falar em público para algumas pessoas, começa-se com a construção da autoridade, com a leitura do currículo, com os feitos dessa pessoa.
É para você poder olhar e falar assim, poxa, eu devo ouvir esse sujeito. Então, a construção da credibilidade é o primeiro ponto. Simon, como é que faz isso? Trabalhando o seu marketing pessoal, melhorando o seu currículo, estando envolvido em ações que promovam a sua imagem, cuidando do seu comportamento em público. Outro ponto importante é as suas expressões em redes sociais, por exemplo. Nas redes sociais, é que a gente foi apresentado a isso de uma forma assim muito quase que orgânico, né? Foi por interesse, um amigo indicou e outro também e tal. E aí você vai fazendo daquilo ali um depósito de opiniões. Só que isso fica registrado. E com o passar do tempo, você começa a aparecer para outras pessoas. Será que as opiniões que você tinha há 1, 2, 3, 5 anos são as mesmas? Será que a pessoa que está te conhecendo hoje, por uma postagem que você fez no LinkedIn há 5 anos, ela vai ter uma ideia fiel de quem você é? Isso é apenas um exemplo, tá? Muitos outros exemplos estão vinculados àquilo que você faz no dia a dia. A maneira como você trata o frentista do posto, o porteiro do prédio, a recepcionista no seu dentista. Tudo isso é construção de credibilidade, que vai marcando a imagem que você tem. Segundo critério é falar com lógica. Né? Além da credibilidade, o uso da lógica, dos argumentos sólidos. Quem pensa errado, fala errado. Como assim, Simon? Se o seu pensamento está equivocado, você vai falar coisas equivocadas. Eu acho que um grande crime é quando a pessoa começa a estudar filosofia com 15 anos de idade, apreende ali algumas frases, apreende mesmo, de pegar para si algumas ideias e depois replica isso a vida inteira. A construção de crenças está ali, na base, e construiu errado. E a pessoa nunca mais questiona aquilo, para ver se faz lógica com a realidade. Quando a gente diz lógica, é no sentido de estar correto. Será que é correto? Olha, eu penso uma coisa a respeito de política. Eu falo muito sobre isso. Mas dá para fazer no dia a dia? Na realidade do seu João, da Dona Maria, dá para aplicar? Se não, talvez não esteja, de fato, correto. Não é lógico. Outra coisa importante é concatenar as suas ideias. Se você seguir, por exemplo, um passo, olha, 5 itens, 3 coisas que eu preciso falar com você hoje sobre esse assunto, José. 1, 2, 3. Você vai dar para o seu interlocutor uma sequência lógica para que ele acompanhe. Tá bom? Terceiro item, a gestão das emoções. O logos. O que eu falei aqui, você sabe, né? Ethos, pathos, logos. É a tríade da persuasão, da retórica. Quando a gente fala de retórica, é como eu já adiantei um pouquinho para vocês. É a gestão das emoções. É saber olhar para aquilo que está diante de você e saber se é a hora, o momento de falar de determinado assunto ou não. Um bom comunicador é aquele que sabe escolher o melhor repertório dentro daquele evento, daquela situação em que ele está. Então comece a observar, e eu acho que esse talvez seja o grande trunfo que um comunicador nos dias de hoje precisa ter. Observe, o que as pessoas estão querendo de mim, da minha empresa, do meu produto, do meu serviço. Para onde a banda está tocando? A maneira como eu me expresso favorece que os meus relacionamentos se fortaleçam ou me afasta de pessoas importantes para mim?
Tudo isso é retórica. Quando Aristóteles pensou na retórica como arte da persuasão, ele pensava primeiramente no domínio da faculdade da vontade. Nós temos aí 7 faculdades humanas, né? A psique humana tem 7 faculdades, e uma delas é a vontade. Então a retórica aristotélica nunca era para dominar a vontade do outro. Isso surgiu num segundo momento. Mas a princípio, o foco era a gestão da própria vontade. Entender os próprios mecanismos psíquicos para depois se adaptar ao outro e aí sim convencê-lo. Tá claro isso aí? Podemos avançar, Wagner? Legal. A quarta habilidade de comunicação que precisamos desenvolver é a habilidade de gestão de conflitos. Se você falar para mim que hoje você não teve um conflito, é porque você não saiu de casa. Que é praticamente impossível você conviver nos dias de hoje sem ter um atritozinho. Ou porque passaram na sua frente na fila do supermercado, você já ficou irritado. Ou porque demoraram para te atender no banco. Ou porque você ficou esperando uma resposta que não veio. Então, observe, gerir conflitos é talvez o grande desafio da maioria das pessoas nos dias de hoje, ainda mais depois que a gente aprende o que é assertividade. Que eu quero ser firme, mas os outros são moles. Entendeu o problema, Mara? Quero ser firme, eu sou firme, mas os outros são moles. Isso já gera conflito. E aí está o grande desafio nosso. Os conflitos, eles acontecem por 2 problemas, né? Que eu costumo brincar que são 2 irmãs gêmeas. Né? A percepção e a linguagem. Quando uma aparece, a outra desaparece. Quando outra está em evidência, a outra está escondidinha. Mas são 2 irmãs gêmeas idênticas, a percepção e a linguagem. Ou o conflito aconteceu porque eu percebi a situação de um jeito errado, ou ele aconteceu porque eu me expressei do jeito errado. E vice-versa. Às vezes o outro percebeu a situação de maneira equivocada, às vezes o outro se expressou de maneira equivocada. Então é importante que a gente entenda o seguinte: para que eu consiga gerir conflitos, eu preciso entender de percepção e linguagem. E eu vou passar para vocês aqui 4 chaves para você conseguir, veja bem, lidar com o conflito de uma forma madura e resolvê-lo. A primeira delas é o entendimento. Às vezes, você está falando sobre alho e a pessoa está entendendo bugalho. Vocês não entenderam, Adriana, a mesma coisa. Eu estou falando de uma coisa, o Felipe está falando de outra. Se não há entendimento, conflito está presente. Simon, na prática, como é que isso me ajuda? Você pode simplesmente dizer assim, Bruno, eu estou entendendo, ou eu percebi isso. Essa é a mesma percepção sua? Às vezes, só por você definir ali o problema, ele já vai estar metade, né, resolvido. Problema definido, 50% resolvido. Às vezes, você definiu o problema do jeito errado. O Einstein dizia, não sei se ele dizia, né, uma frase atribuída a ele, que um problema não pode ser resolvido no mesmo nível que ele foi descoberto. O Wagner está querendo contratar uma escola para matricular o filho. A esposa está querendo outra. Enquanto a gente está só no nível da escola, vai dar choque. Ah, mas eu gosto dessa. Não, mas eu gosto dessa. Quando você sobe para o nível da educação do filho, da formação do caráter, da formação da pessoa, você elevou o nível de entendimento. Então, se você estiver diante de uma situação de conflito, primeira coisa, busque o entendimento mútuo. Luciana, eu estou falando disso.
Você está entendendo como eu ou não? Qual que é a sua visão do negócio? Ah, é isso. Ah. Segunda forma de você lidar com o conflito. Avalie a expectativa. Uma expectativa subentendida, o Felipe, vai levar à frustração. Ah, mas por que o seu desempenho caiu? Ah, caiu porque quando eu entrei aqui, me prometeram um salário tal. E depois de um tempo, não veio. E eu fiquei esperando e ninguém falou mais nada. Eu achei que foi um descaso. Quantas e quantas vezes você já escutou esse papinho, hein? Expectativa subentendida. A pessoa estava esperando uma coisa e não veio. Poxa, mas faz um tempão que você não compra de mim, Mara. O que aconteceu? Ah, nada. É que eu mudei, estou pensando em outra coisa. Não. Ela esperava uma coisa, e essa coisa não veio, ela ficou frustrada. E diante do conflito, a pessoa recuou, saiu fora. Então, avalie a expectativa. Se você quer resolver um conflito, e você já percebeu que vocês entendem o conflito pelo mesmo ângulo, e o conflito ainda assim permanece, pode ser que haja uma expectativa aí que não foi atendida. O Bruno estava esperando uma coisa e você entregou outra. Terceira forma de resolver o conflito é avaliando a motivação. Simon, como assim? Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Tem gente que gosta, Luciana, de ver o circo pegar fogo. Tem uma cena no filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. É, né, filho? Que tem o Coringa? É, né? É. Eu tô aqui com o meu assistente aqui. E tem uma cena que o Coringa rouba os chefões, né, os bandidões lá. E ele faz uma pilha de dinheiro, assim, ó, uma montanha de grana. E aí quando chega lá, o pessoal fala, o que é isso? Que grana é essa e tal? Ele diz assim, eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto de gasolina e pólvora. E ele queima aquela montanha de dinheiro. Qual que é a finalidade do Coringa? Não é enriquecer, é ver o circo pegar fogo. Existem pessoas cuja motivação é criar problema. Ele entende o problema assim como você, ele não está frustrado, mas ele não quer resolver também. Nesses casos, o melhor é se afastar. O melhor é expor que você já pegou qualquer estratégia e se afastar. Até que no momento oportuno você consiga tirar essa pessoa do seu convívio. Simon, como assim? É o que hoje em dia na internet se chama de cancelamento. Você tem que cancelar a pessoa, tirar do seu convívio, parar de frequentar a casa dela, parar de permitir que ela opine na sua vida, que ela não quer resolver. O motivo dela é ver o circo pegar fogo. Não tem como lidar com uma pessoa assim, a não ser se afastando. Simon, e beleza, eu já descobri isso. Eu expus o motivo, a pessoa, né, perdeu a máscara e se dispôs a mudar. Ótimo. Do contrário, não conviva mais. Simon, mas é caso de perdoar? Não. É caso de não conviver mais. Quando você não convive com a pessoa que tem a motivação para o conflito, você impede, você estabelece limites para a ação dele na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho. Tá claro isso aí? O quarto item, ou a quarta forma de você resolver um conflito, é analisar o envolvimento. Anote aí, Wagner. Envolvimento. Vou explicar. Será que é você mesmo que tem que resolver esse problema?
Às vezes você se envolve em coisas que você não tem nada a ver com aquilo, cara. Você se envolve em situações que você não vai conseguir resolver. Não, mas é um problema envolvendo o meu pai e a minha mãe. Não é seu. Não, mas eu percebi que os meus irmãos, meu cunhado e a minha irmã, não é problema seu. Saber escolher as suas batalhas talvez seja o maior sucesso que você vai encontrar quando o assunto é resolver conflito. Se você não tem poder de resolução, não se envolva. Ainda mais quando quiserem colocar o problema no seu colo. Se o problema não é seu, olha, eu entendo a sua dificuldade, usa a escutativa, mas seja firme. Olha, realmente, eu não posso te ajudar a resolver esse problema, não tenho os meios. Se você quiser conversar, bater um papo, eu te ouço. Mas eu não posso me envolver nisso porque eu não tenho como resolver. Quantas e quantas vezes você está diante de uma negociação e de repente a pessoa chega e fala assim, ah, legal, agora eu vou chamar o meu chefe, o Cadu, para ele aprovar aqui a tua proposta e tal. Aí você começa tudo de novo. Aquele conflito nem existia, porque você estava negociando com a pessoa errada. Então pergunte-se, eu devo me envolver nesse problema? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O problema acontecer, Mara, é inevitável. Se envolver nele é opcional. Bom, eu avaliei o meu nível de envolvimento, será que sou eu que tenho que resolver isso? O nível de motivação, se há uma frustração ou não, e o nível de entendimento. Essas são as 4 formas mais eficazes para você lidar com conflitos no dia a dia. Você está com um problema no banco. Pode olhar aí. A motivação do gerente é que o problema não seja resolvido. Você pode expor isso, inclusive. Ô fulano, parece que você não quer resolver, pô, tô te ligando, tô precisando disso, você não resolve. Aí vai cair a ficha dele. É, o cara pegou. Ah, eu tô com um problema no relacionamento. Pode olhar aí que é uma questão de expectativa. A pessoa estava esperando que a Luciana fizesse algo e não saiu esse algo. E ela ficou sem jeito de falar. Tá claro? Beleza. A quinta habilidade de comunicação é a habilidade de dar e receber feedback. Ô Bruno, eu posso passar um pouquinho das 9h30? Irmão, você pode ir até 00:30, mais ou menos. Não, mas a galera tem horário aí, né? Eu tô vendo aí que às vezes, né, o pessoal vai ficar aí com fome. Então vamos. Fica à vontade, vamos tocar o barco aqui, depois fica gravado. Quem precisar ir embora pode ir, depois assiste o resto. Tamo junto. Perfeito. Dar feedback, em tese, não deveria ser necessário se as pessoas fossem maduras o suficiente. Simon, como assim? Um adulto psicologicamente saudável, ele sabe o que ele tem que fazer, ele faz, e ele não é dependente de elogios. Eu sei que eu estou falando isso para vocês, assim, de uma percepção não só de comportamento humano, mas de comportamento humano no ambiente de trabalho. E quando você nota que a pessoa é dependente de feedback positivo, de reconhecimento, de elogio, de correção, é porque ela ainda se comporta como um adolescente. No meu livro Habilidade com as Pessoas, eu identifiquei e registrei um fenômeno, que é o fenômeno da imaturidade eufêmica. É quando a pessoa, ainda que seja adulta na idade, pensa e age como criança. E ela é incapaz de olhar para a realidade como a coisa realmente é. Então ela se comporta como um adolescente. Adolescente que precisa de direcionamento, de orientação,
de correção, de feedback, de palma. Um adulto psicologicamente saudável não precisaria depender disso. Mas como a gente vive num mundo imperfeito, em que o comportamento nunca está alinhado com a expectativa, a gente precisa dar feedback. E a melhor forma de dar feedback é quando você alinha 3 coisas. Anote, por favor, a primeira. Feedback focado no resultado. Olha aí, Wagner, feedback focado no resultado. Resultado do quê? Das ações. O que eu quero que o Felipe faça depois dessa nossa conversa? O que eu espero que o Cadu faça que ele ainda não está fazendo? Aí eu vou dar um feedback. Qual que é a expectativa que eu tenho em relação ao meu cônjuge que não está acontecendo? E que isso me incomoda, eu ainda não sei lidar bem com isso, eu preciso conversar sobre isso. Quando eu escolho o resultado, veja bem, eu vou me concentrar muito mais no comportamento do que na identidade. Muitas pessoas não conseguem dar feedback, por quê? Porque elas se concentram, Adriana, na pessoa e não no comportamento. Aí qualquer conversa vira briga. Entendeu, Mara? Eu tenho que olhar para o seu comportamento. No começo do mês de junho, eu estava dando um curso de liderança em Andradas. A gente estava com 38 líderes lá. Algumas indústrias, cerâmicas lá da região, umas fábricas de biscoito, bolacha e tal. E aí um rapaz levantou a mão e disse assim, mas e quando a gente dá feedback e a pessoa não muda? Eu falei, me dá um exemplo. Ele falou, a minha esposa é desorganizada, tudo lá em casa é bagunçado, isso me irrita muito. E eu fui escutando aquilo, falei, legal, né? Entendi. Né? Aí ele disse assim, eu já falei com ela e ela não muda, o que eu faço? Aí eu respondi o seguinte, falou, aí você ama. Ama. Ou você começa a fazer, ou você releva. Você não vai deixar de amar a pessoa por conta de é bagunçado. Né? Casa não é showroom, né? Casa que tem gente circulando, né, vai ficar desorganizado alguma coisinha, por quê? Porque as pessoas estão vivendo. Ô, Samu, permite-me te interromper aqui. Ou você chama a Mara, que é personal organizer. Eu vi, aí, ó, muito bom. Mas vocês entenderam o ponto? Viu, Mara? Quando não dá para mudar, a gente tolera, a gente releva. O que não pode é ficar com isso dentro de si, porque não conseguiu expressar. Então, olha, eu gostaria que você fosse menos bagunceira, mais organizada. Você pode até chamar a Mara. É claro que se a pessoa tem por hábito fazer bagunça, né, Mara? Vai ficar por um pouco. Mas lembre sempre do seguinte, olha, você expressar o resultado que você quer, não quer dizer que a outra pessoa vai obedecer de imediato, vai fazer o que você quer de imediato. É importante lembrar o seguinte, a função da comunicação é melhorar a convivência. Só isso. Além de focar no resultado, eu também preciso ser impessoal. Em que sentido, Adriana? O que eu penso sobre você não vem ao caso. Eu vou destacar o seu comportamento. Ai, mas ele faz isso aí porque ele é daquela igreja tal. Ai, mas é porque a cultura dele é diferente. Ah, é porque ele veio de outra cidade, lá o ritmo é outro. Não. Você nunca pode focar na identidade das pessoas, você tem sempre que focar no comportamento. Comportamento é a única coisa observável, a única coisa que você pode mudar. Muitas vezes a identidade está vinculada a crenças e valores profundos
que muitas vezes a pessoa não sabe, e ela não vai conseguir mudar. Aí aquilo que você está pedindo ou propondo vai virar um peso. Entendeu, Bruno? Putz, cara, eu queria que você fosse diferente. Não queira que os outros sejam diferentes. Destaque só o comportamento que precisa ser corrigido. Tá? Porque às vezes o comportamento não é compatível com a cultura da empresa, com a maneira como vocês querem levar a vida de vocês. E aí você vai ajustando o comportamento, mas nunca tente mudar a identidade de uma pessoa. Isso é talvez o maior crime, né? Você está matando o ser daquela pessoa. Quem ela é na sua essência, ainda que desorganizada, ainda que bagunceira, ainda que não seja pontual, ainda que... Então, livre-se das opiniões pessoais na hora de dar feedback. E o terceiro critério é que ele precisa ser ético. Ó, focado no resultado, impessoal e ético. Simon, em que sentido? A ética é o equilíbrio entre o bem-estar pessoal e o interesse da maioria. Ou vice-versa. O interesse pessoal e o bem-estar da maioria. Vou dar um exemplo. O Cadu tem uma equipe com 10 pessoas. Ele é o líder da equipe, tá? E tem um funcionário lá que é um mau elemento, o cara é desorganizado, ele chega atrasado, ele não faz o que pede, ele mata dia de serviço, e enfim. E o Cadu não fala nada. Ele não age. Ou seja, o bem-estar do fulano foi colocado acima do interesse coletivo. Os funcionários já perceberam, eles começam a ser pouco produtivos também, porque tem um colega que é mau exemplo. A mesma coisa acontece em família, hein? Ah, tem sempre um irmão que é mais preguiçoso e que leva vantagem, que os pais passam a mão na cabeça, ninguém corrige. E aquele que é mais dedicado parece que sofre mais e tem que limpar as merdas do irmão que caçula, que fode com tudo. E os pais não falam nada. O que está acontecendo aí? Não está havendo ética. A ética é o equilíbrio entre o interesse pessoal e o bem-estar da maioria. O líder, ao dar feedback, ele tem que zelar pela ética. Eu preciso corrigir aquele sujeito que está chegando atrasado. Eu preciso corrigir o errante e não ter autoindulgência. Comigo ou com ele? Ah, porque quando ele entrou eu não treinei. Ah, mas quando ele nasceu eu estava trabalhando fora, então não acompanhei. Não interessa. A gente está formando gente. E para formar gente, a gente tem que ser ético. A indiferença talvez é o pior dos problemas. A indiferença talvez seja o pior dos problemas quando o assunto é feedback. Fazer vista grossa ao mau comportamento dos outros. Tá? Não faça isso. Destaque o resultado que a pessoa precisa atingir, seja impessoal, livre das opiniões que você tem sobre o outro e trabalhe sempre zelando pela ética. O bem-estar da maioria em primeiro lugar. Tá bom? A última habilidade de comunicação que precisamos destacar é a arte de falar em público. A boa e velha oratória. A oratória é essa habilidade de expor as suas ideias publicamente. Tem dois fenômenos que a gente precisa lembrar aí.
O primeiro deles é o efeito holofote. Anota aí, Wagner. Já estamos terminando, viu, gente? É que o Bruno me deixou à vontade e eu gosto, né, de... Comunicação é minha paixão. Então, né, poderia falar até meia-noite. Mas vamos lá. Primeiro fenômeno que a gente tem que olhar aí é o efeito holofote. É a ideia de que todo mundo está prestando atenção na gente o tempo todo. É como se estivéssemos debaixo mesmo de um holofote. A maioria aqui é adulto. Eu vou pedir para vocês se lembrarem da primeira espinha que apareceu no seu rosto, ainda na adolescência, hein, Adriana? E aquilo tá aqui na minha testa, como é que eu vou na escola hoje? Ajeitava o cabelo, porque você achava que todo mundo ia reparar na espinha. Minha vida social acabou, tô com uma espinha na ponta do nariz. Isso é o efeito holofote, essa ilusão de que tá todo mundo olhando pra gente. O segundo fenômeno, que precisa ser trabalhado, é a ilusão da transparência. Note aí, Luciana, efeito holofote e ilusão da transparência. Simon, o que é a ilusão da transparência? É o sentimento, Wagner, de que todo mundo está percebendo que eu estou nervoso. Então eu vou fazer uma apresentação em público, nossa, minha mão está suando, e está todo mundo vendo, e aí eu vou ficando mais ansioso, mais nervoso, mais preocupado. Não é por aí que a banda toca, tá? Pesquisas comprovam que apenas 20% das pessoas num auditório têm essa sensibilidade de ver se o outro está nervoso ou não. Simon, como é que eu lido com o efeito holofote? Você não dando margem para o acaso ou para o azar. Você vai fazer uma apresentação, não vai comprar um terno novo, um sapato que você nunca usou, uma camisa que você vai usar pela primeira vez. Simon, como assim? É claro, aquilo ali é desconfortável para você no começo. Você não sabe como é que você está sendo visto, entendeu? Então vá preparado para a ocasião, mas de uma forma mais confortável. A gente já vai falar como é que faz isso daqui a pouco. A mesma coisa para as mulheres. Vou fazer uma apresentação de vendas num cliente importante. Vou eu e um outro representante. Não vai testar perfume nessa ocasião. Vai com aquele que você já está acostumada. Senão você começa a espirrar lá na hora, não sabe por quê. Né, Adriano? Eu usei aqui uma base e me deu coceira. Isso vai te ajudar a não chamar a atenção para si de maneira indevida. O efeito holofote é isso. Tem pessoas que sofrem com a timidez para falar em público. A timidez, quando o assunto é oratória, tá? Ela é, na verdade, uma falta de amor ao próximo. Se você já fez trabalho voluntário, você sabe que naquele momento ali, você não estava pensando em você. Você não era o centro das atenções. Você estava pensando em ajudar o outro. A mesma coisa acontece com falar em público. Você quer lidar com a timidez? Pense no público. Não pense em você, pense no público. Simon, como é que eu faço para lidar com o medo? Preparação. Vamos falar então aí das etapas para se preparar bem, para falar em público? Anote, por favor. E com isso eu finalizo aí a minha participação. Primeira regra para falar em público é ter sempre um objetivo em mente. Anote aí, Mara. Tenha sempre um objetivo em mente.
E como é que eu acho esse objetivo? Simon, eu vou fazer uma apresentação de vendas amanhã. Beleza. Você vai encontrar esse objetivo respondendo a seguinte pergunta: o que que eu quero que a pessoa que está me ouvindo faça quando eu terminar de falar? Vou repetir. O que eu quero que a pessoa que está me ouvindo faça quando eu terminar de falar? Eu quero que o cara compre. Beleza. Então, esse é o objetivo da sua fala, da sua palestra, da sua apresentação. Segundo passo, para se preparar bem para falar em público. Primeiro, tenha sempre um objetivo em mente. Segundo passo, fale sobre aquilo que você conhece. Domina e julga importante. Fale sobre o que você conhece, domina e julga importante. Simon, qual que é a diferença? Tem coisas que você conhece e reconhece. Por exemplo, você trabalha com TI, tecnologia da informação. Aí você tá de noitão aí, passeando na TV a cabo e tal, e tem um cara na Globo News lá falando sobre metaverso. Você conhece um pouco do assunto, então, obviamente, você vai prestar atenção naquilo. Isso é o que você conhece. Existem coisas que você domina, a sua área de atuação, o seu campo de estudo, aquilo que você faz para viver, por exemplo. Você conhece aquilo de capa a capa. Se a pessoa apareceu tal problema, você já sabe para onde é que vai a solução. É um campo de domínio. Existem coisas que você conhece, mas não domina. Você não sabe de tudo. Existem coisas que você domina, mas que às vezes você tem dificuldade de reconhecer no dia a dia. É raro, mas acontece. E tem coisas que você conhece, domina, mas que não são importantes para o público. Entendeu a diferença, Wagner? Putz, eu vou lá... Não entendi, Simon. Vamos lá. Eu explico de novo. Eu vou lá fazer uma apresentação, por exemplo, na faculdade, eu domino o assunto, mas para o meu público, eles querem saber 10% só. Eles não querem saber tudo. Eu vou dar um exemplo. Você pode chegar, por exemplo, numa empresa e falar sobre os benefícios do seu produto. Legal. Mas o cara quer saber só de custo. Ele já conhece o seu produto. Você domina a tecnologia, você sabe como funciona, mas para ele, o importante é custo de operação, quanto que eu vou ter de redução de receita, como que isso impacta no meu negócio. Então, aquilo que você julga importante determina o que você vai apresentar. Ficou clara a diferença? Diz que certa vez um sujeito chegou para dar uma palestra. Aí, só tinha uma pessoa no auditório. Só uma. Um auditório para 600 pessoas, tinha um só sentado lá. Aí ele chamou o sujeito de lado e falou assim, olha, eu estou aqui para dar essa palestra, mas é uma palestra de 2h40 e só tem o senhor aqui. O que o senhor acha? Eu dou a palestra ou não dou a palestra? Aí o senhor falou assim, olha, eu sou um sujeito muito simples, eu venho do campo. Se eu tivesse lá, na minha roça, para alimentar a minha galinha, e se tivesse uma galinha só, eu não ia deixar ela com fome. Aí o palestrante falou assim, putz, peguei, senta aí. Pá, 2h40 na cabeça do senhor. Só para um. Terminou. Ele falou, e aí, o que o senhor achou a palestra?
da palestra, né? Gostou? Aí diz assim, ó, eu sou um homem muito simples. Se eu vou lá na minha roça para alimentar lá as minhas criações, e eu tenho uma galinha só, lá no meu galinheiro, eu não ia deixar ela com fome, mas eu também não ia despejar o saco de milho inteiro na cabeça dela. Às vezes, a gente tem que saber o que a gente entrega. Entendeu, Wagner? Putz, o cara é um investidor, o cara veio de outra cidade para me ouvir. Nada faz mais sentido do que você perguntar para o cara o que você ainda não conhece do meu produto, do meu serviço. E explica para ele só o que ele quer. A terceira dica para você se preparar para falar em público. Respeite o seu público. Anota aí, Adriana. Respeite o seu público. Lembra do seguinte, as pessoas, elas têm inteligência e as pessoas valorizam muito o tempo delas. Tá? Por mais que você apresente um assunto, né, com sabedoria, né, você não pode deixar a pessoa com uma sensação ruim de que ela foi tratada como boba, ou que ela foi bajulada, ou que ela foi tratada como burra. Quantas e quantas vezes, gente, a gente vai numa aula, numa faculdade, e o professor é pedante, exibe um conhecimento, né, muito acadêmico, que às vezes até a pessoa tem mesmo, mas que faltou humildade. Aí você fala, putz, o cara é até legal, mas a matéria dele é boa, mas o cara é... Então lembra disso sempre, tá? Do outro lado existe um ser humano que não deixou o cérebro na gaveta. Então trate as pessoas com inteligência, respeite o tempo delas, fale com elas no nível em que elas estão. Eu me lembro uma vez que eu fui num evento, aqui no Senacom, em Poços de Caldas. É uma palestra do professor Luiz Marins. E eu tenho essa mania, Bruno, de depois do evento ir lá conversar com o palestrante, fico cercando. Eu sou tiete mesmo, né? Vou lá bater foto e tal. Né? E aí eu perguntei para ele, falou, olha, eu estou começando nesse negócio de treinamento, de palestras, e assim, o senhor não tem uma dica para o senhor me dar? Porque o senhor já é um gigante. Piadas à parte, né? Porque o professor Marins tem 1,35 m de altura, ele é desse tamanho aqui, eu falei que ele é um gigante, porque o conhecimento dele é muito grande. Né? Aí ele falou assim, olha, lembra sempre do seguinte, você quer que ao final das suas aulas, das suas palestras, as pessoas falem assim, putz, esse cara conhece demais, ou que eles saiam com a seguinte impressão, puxa, como eu aprendi. Tá vendo a diferença de percepção? Putz, o cara sabe muito. O foco tá no falador. Putz, como eu aprendi. O foco tá no aluno, no participante. Então lembra sempre, você vai falar em público. Pode ser uma aula, uma ministração na igreja, um bate-papo com os colegas de trabalho. O que você vai deixar para essas pessoas? A impressão de que você é o fodão? Ou de que eles aprenderam uma coisinha assim, que vai dar para desenvolver ao longo do tempo. E por último, a última dica para você se preparar para falar em público é o treino. Treino, 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 treino. É treinar, Luciana, até ficar cansada. Nossa, eu não aguento mais esse assunto. Aí tá bom. Aí você pode parar e descansar. É o treino à exaustão. E por que eu digo isso? Eu estou nesse negócio de treinamento e palestra desde 2008, né? Vai fazer 14 anos agora em agosto. E um belo dia eu topei com o organizador de eventos, na URCA aqui, uma palestra do Cury, Augusto Cury. E aí fui conversar com o cara, né? Falei, putz, e aí, né? Como é que é essa história, né? De organizar evento desses caras. Aí ele disse assim, é muito simples, porque é a mesma palestra sempre. Aí eu falei, como assim?
Falei, não, é a mesma coisa sempre. Ele deu essa palestra em Varginha ontem, em São João da Boa Vista anteontem, e hoje aqui. Mas assim, até a pausa das palestras é ensaiada, até a piada é a mesma, até o tom de voz é o mesmo, a hora que a música entra é sempre a mesma coisa. É fácil. Esse dia em diante, esse que vos fala começou a observar. Pega quem você quiser aí, ó. Karnal, Cortella, Clóvis, Augusto Cury, Bernardinho. É sempre a mesma coisa. Você assistiu no YouTube, você viu ao vivo. É a mesma coisa. Simon, você está dizendo que os grandes oradores da atualidade, eles falam a mesma palestra sempre, as mesmas frases? Eles treinam e repetem o que treinaram, só isso. E você aí querendo inventar a roda em cada venda que você vai fazer. Não precisa, viu, Mara? Não precisa. Monta a sua apresentação de vendas e repete ela, só isso. Viu, Cadu? Não precisa inventar a roda sempre, é só fazer a mesma coisa sempre. É claro que você vai ficando mais fino, mais apurado, e isso vai te dando assim mais naturalidade. Mas não se engane, os grandes oradores, eles treinam. Ah, eu quero fazer a apresentação do meu mestrado. Treina muito. Você tem celular? Grava, se assiste. Tem muitas pessoas que não gostam da própria voz, então treina. Ah, eu não gosto de me ver no vídeo. Treina. Sabe, eu aprendi um assunto novo, grava um stories novo, para se acostumar com a sua imagem no vídeo. Treina, até ficar com o saco cheio do assunto. Tá bom? Meus caros, foi uma alegria para mim estar aqui junto com vocês. Esses dias viu, Bruno, esses dias eu vi um videozinho da Giovanna Antonelli, ela falando assim, né, aquela atriz famosa que fez a Jade, quem conhece a Giovanna Antonelli? Ela foi meu crush quando eu era adolescente, a Jade da novela, né, a Jade. E aí, tem um videozinho dela que ela diz assim, ó, até quem me mandou foi um aluno, ele falou assim, dá uma olhada aí. Aí eu abri o vídeo, e o vídeo dizia assim, se você trabalha com negócios, você tem que entender de pessoas, porque pessoas estão nos negócios, pessoas são investidores, pessoas é que compram e vendem. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu falei, putz, a Jade veio do passado para me dar essa lembrança, né? E realmente, né? Quando você aprende a se comunicar bem no ambiente de trabalho, liderança para você não vai ser um problema. Por quê? Porque você vai estar lidando com pessoas. Então, cuide para resolver conflitos, cuide para ser firme, a sua saúde mental depende disso. Escute os outros para compreendê-los, tá? Não tenha pressa de responder as coisas. Claro que você não vai deixar 4 dias no WhatsApp, né, que você recebeu, mas assim, absorve, matura aquilo, vai com o tempo, tá? Desenvolva a sua habilidade de persuasão, dê um feedback sempre ético, sempre focado no resultado, livre de opiniões pessoais, e por favor, falem em público, se expressem, o segredo está aí. As pessoas não estão esperando você subir no palco e errar. Tem mais gente querendo te ajudar do que te atrapalhar. Então fale em público, exponha as suas ideias, diga quem você é, o que você pensa, o que você veio fazer no mundo. Você vai ver que vai dar muito certo. Viu? Meus caros, eu encerro a minha fala por aqui. Bruno, qual que é a programação aí agora? Meu querido, olha, eu quero dizer com toda assertividade para você aqui que você
e com firmeza também, nas minhas palavras, que certamente você fez jus ao que um dia você ouviu lá atrás do querido professor Marins, porque eu tenho certeza que eu posso falar aqui em meu nome, em nome de todos da confraria, que nós saímos aqui hoje, com certeza, com mais conhecimento e mais entendimento sobre isso e tudo, cara. Que bom, fico muito feliz, muito obrigado. Queria abrir para o pessoal aí que queira fazer alguma pergunta ou falar, fazer algum comentário a respeito desse breve bate-papo aqui do professor Simon, que dá vontade de ficar por muito mais tempo, né? Quem quiser falar, pode abrir o microfone aí, fica à vontade. Fala aí, Cadu. Não, ele falou aqui que quando nós terminamos de falar, as pessoas ficam com qual sentimento? Que você é muito sábio ou que elas aprenderam demais? Saiba que nós aprendemos muito essa noite. Oh. Muito bom. Obrigado, Cadu. Fico muito contente com isso. E eu, junto com essa frase aí que o Cadu falou, eu já fiz algumas lives é muito interessante a gente se você entrar exatamente por qualquer, né, live, seja de qualquer comunicação que você for fazer, você entrar com esse intuito, né, de não ser o sábio, mas de ensinar alguma coisa para outra pessoa, porque na verdade é isso que a gente quer, né? Que a gente quer que o outro aprenda um pouquinho. E quando você entra, se você entrar desse jeito, com essa cabeça, com essa intenção, dá super certo, com certeza. Sim, aí, sim. O universo vai falar amém, né? Para tudo correr bem. A gente quer ser altruísta. No fundo, a gente quer ser altruísta. A gente não quer só pra gente, né? E uma coisa importante, gente, oratória é generosidade e coragem. A sua bagagem de anos ali que você está compartilhando com a pessoa. Isso é generosidade. Se fosse para você cobrar o que você pagou para aprender o que você sabe, né? Não tem preço que pague. Então, é generosidade mesmo. E também é coragem, porque você tem que lidar com as suas angústias, com seus medos, né? E se expor. Então, assim, não deixe de se expor. Façam sempre isso, tá bom? Muito bom, Mara. Muito bom, Cadu. Obrigado. Quem mais? Sem muito, né? Mas os tapas na cara que a gente toma de vez em quando, dependendo das coisas que são faladas, que a gente aprende. O Bruno ficou doido ali, referente às questões dos grandes oradores, né? Foi uma coisa que realmente é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que tudo sistemático, a questão dessas oratórias, desses caras, né? Mas fazem sentido. Parece que se você assistir por 30 vezes esses caras falando, nas 30 vezes você vai absorver alguma coisa diferente, uma da outra, né? Mas o fato de você ter citado isso é uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Então, bom, no mais agradecer que os tapas na cara que a gente toma são verdadeiros, fiéis e fazem muito sentido. E o aprendizado foi muito bom, Simon. Obrigado. Obrigado você, Wagner. Um abração. Outro. Simon, eu aqui, Michel, galera, e aí, tudo bem com vocês? Oi, Michel. Só um minutinho. Você apareceu na tela agora para nós aqui. Aí, pode falar. Eu estava em aula, daí eu cheguei um pouquinho atrasado, mas assim, prazer imenso, foi muito bom, agregou demais. E eu quero falar até um pouquinho da minha experiência, quando eu comecei a utilizar de forma mais intencional tudo que você ensinou para nós aí, principalmente oratória e comunicação. Eu já fiz um curso de oratória e comunicação e eu aprendi nesse curso que o seu sucesso e o seu insucesso é tudo aquilo que saiu e não saiu da tua boca. Então, é impressionante como uma tonalidade de voz em um vídeo, ou numa conversa, ou numa reunião, ou num relacionamento, o quanto que isso muda. O Bruno já ensinou muito isso para nós também.
E hoje, assim, na minha profissão, eu sou professor, né? Professor de educação física, personal, e eu quero pegar naquele ponto que você falou sobre as pessoas replicarem padrões de comportamentos, né? A minha chave virou na minha profissão a partir do momento que eu entendi que eu preciso me relacionar com pessoas, que eu preciso saber lidar com pessoas. E que o exercício ele só é minha ferramenta. Então, eu consegui notar que pessoas replicam padrões de comportamentos o tempo todo. E é isso que faz com que elas não tenham resultado. Se for falar de estética, por exemplo, às vezes a pessoa ela não emagrece porque o padrão de comportamento dela que precisa ser treinado. E a hora que eu peguei isso daí, então eu já consigo ser bem mais assertivo quando eu vou dar aula, quando eu pego um trabalho personal, que eu consigo analisar qual que é o padrão da pessoa, o padrão de comportamento dela que precisa ser mudado. E aos pouquinhos eu vou treinando muito mais a mente da pessoa e é muito legal esse destrave, porque às vezes você pega uma pessoa que reclama mais, né? É uma pessoa que tem mais preguiça, enfim. E através da fala, da oratória da pessoa, você consegue captar, né? Então, é uma investigação, é muito legal. E eu consigo usar, graças a Deus, hoje eu consigo usar isso com muita intencionalidade no meu trabalho. Isso é muito assertivo. É demais. Eu falo que hoje eu sou bom com pessoas. Entender o momento que aquela pessoa está vivendo, porque ela não tem o resultado que ela quer, e aí eu vou mostrar para ela um caminho e se torna mais gostoso daí. Porque daí a pessoa também começa a perceber que eu não vou treinar só o corpo, não é só a estética. Falo que o exercício ele salva vidas e eu consigo treinar isso. Tudo que você ensinou para nós, eu como professor que trabalho com práticas corporais, é aí que eu vou trabalhar. Eu falo que, gente, todo mundo aqui precisa treinar, todo mundo aqui precisa treinar, todo mundo aqui precisa pegar esse batimento, né? Eu falo sempre isso, a gente sabe lidar com o nosso batimento à flor da pele, nosso coração batendo mais forte, como que você reage nesse momento, né? Eu falo que o exercício dá um aprendizado imenso para a gente viver, né? Porque é a zona de conflito, é a zona de estresse, é o campo de batalha, isso é muito da hora. E é um pouquinho que eu queria falar para a galera aí, para agradecer, Simon, e eu consigo, nossa, hoje ver muito avanço meu, ainda não como resultado, como que eu posso dizer até, um resultado assim, pô, eu não sou ainda, eu não atingi o que eu quero, mas eu consigo entender hoje o quanto que eu já evolui lá de trás, sabe? É muito bacana. E os resultados vão chegando aos pouquinhos e aí a gente vai errando e aprendendo, é isso aí. Isso aí, muito bom, muito bom. Oi, Cadu. Só pegando um gancho, o Wagner falou ali agora há pouco, né? Falou muito comigo porque eu participei de uma companhia de teatro durante 3 anos e nós fazíamos uma peça, talvez não ficava tão bom, tão atraente, nós tentávamos outra, tentando inventar a roda ali, tentando buscar alguma peça que fosse a perfeita, que fosse a peça agradável. E na minha cabeça agora veio o pessoal do Circo de Solé, que tem um único espetáculo há mais de 15 anos, replicando sempre o mesmo espetáculo, e são os maiores do mundo que fazem. Então eu gostei de pensar que agora, quantas vezes a gente tenta fazer várias vertentes diferentes, várias coisas buscando aquela especialidade, sendo que se focasse uma só, durante todos os dias, treinando, aquela peça que lá atrás foi algo frustrado, hoje poderia ser algo grandioso. Cadu, anote uma frase aí, que eu acho que pode ajudar muito nessa questão. Quando você se posiciona, você reposiciona os demais. Quando você se posiciona, você reposiciona os demais. Quando eu escolhi a comunicação como meu campo de trabalho, eu já vinha assim de uma série de temas. Falava sobre liderança, motivação, atendimento ao cliente, vendas, gestão do tempo, produtividade, trabalho em equipe. Aí, quando eu escolhi me posicionar como um especialista em comunicação, isso aí há 11 anos atrás, eu comecei a reposicionar os demais. Hoje, quando eu falo de liderança, é liderança com comunicação.
Hoje, quando eu falo de vendas, é como melhorar a comunicação dos vendedores. Hoje, quando eu falo de atendimento, é como melhorar a comunicação com o cliente. Hoje, quando eu falo de motivação, é como melhorar a comunicação intrapessoal, mas é sempre comunicação. Então, quando você toma um posicionamento, você reposiciona os outros. Então, por isso que o Cirque du Soleil tem um episódio só, um espetáculo só, e repete isso há 15 anos. Ele assumiu um posicionamento. Ó, nós vamos falar disso. Os demais que se reposicionem. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre isso, tem um livro do Al Ries, é A-L-R-I-E-S, e Jack Trout, chamado Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente. É um livro do finalzinho da década de 80, estratégia de marketing pura, em que ele fala sobre posicionamento de mercado. É só isso. Você se posiciona e fala sobre esse assunto até você virar uma autoridade nele. Michel falou assim, ó, eu sou um cara que trabalho padrões de comportamento. Vou dar o exemplo do Michel, tá? Não sei se ele já faz isso, é a primeira vez que eu tô vendo o Michel, né? Eu sou o único professor de educação física no Brasil que trabalha com mudança de padrão de comportamento. Você fala isso, você reposiciona todos os professores de educação física do Brasil. Você virou autoridade. Entendeu, Adriana? Então, quando você assume uma posição, você vai meio que como num tabuleiro de xadrez, ajustando as outras peças, os outros jogadores. Certinho? Ô Simon, eu tenho um pouco não gosto muito de criar um rótulo sobre a minha pessoa. E eu acho que isso me coloca na cabeça do interlocutor como mais um dentro de uma gavetinha mental da cabeça dele, e isso é cerebral para a economia de energia, né? Então, quando eu falo para alguém, me apresenta que eu sou um corretor de imóveis, simplesmente ela me coloca lá junto com todos os demais corretores que ela já conheceu um dia. E como eu gosto de tratar de diversos temas e assuntos, vendas, física quântica, espiritualidade, comunicação, como eu crio um posicionamento sem necessariamente criar um rótulo? É mais ou menos o que você disse agora há pouco sobre ser um especialista em comunicação, mas você é filósofo, domina várias áreas. Como que você decidiu ser visto e posicionado dessa forma sem ferir as outras habilidades suas? Nicho. Defina um nicho. Porque é o seguinte, Bruno, posicionamento, ele demanda foco. Quando você estreita o seu posicionamento, na verdade, você abre campo de mercado. Não raro, eu vou, por exemplo, na PUC, no curso de Publicidade e Propaganda, falar sobre comunicação. Beleza. Aí um professor me escuta e falou, você não quer falar sobre liderança? Então, o nicho define a sua abrangência de mercado. Quanto mais nichado, mais as pessoas vão te procurar. Uau. Isso não vai te limitar. Pelo contrário, vai te abrir portas. Vai te abrir portas. Tá. E também não é a questão de rotular, né? Porque, por exemplo, você vai num evento, aí fala assim, o que você faz? Eu ajudo empresas como a sua a atingir faturamentos aí de 6 dígitos em 6 meses. Você não se rotulou. Mas você já disse para o cara o que você faz. Tá, entendi. Simon, o que você faz? Eu ajudo pessoas a resolver problemas de comunicação. Isso automaticamente leva a pessoa a perguntar o quê? Certo. Como? É aí que você abre a porta para poder trabalhar os temas que você sentir que a pessoa precisa. Perfeito. Tá bom?
Meus caros, eu acho que por hoje deu, hein? Eu tô com fome. Eu vou Não era comer. até meia-noite? Vamos marcar, Bruno, numa outra ocasião, para a gente falar um pouco mais. Eu acho que tem bastante coisa aí que o pessoal talvez queira desenvolver, desenrolar, né, em termos assim de outras temáticas. Até peço a vocês que me perdoem se eu estendi um pouco na minha explanação, mas era a proposta de colocar para vocês as habilidades de comunicação mais importantes nos dias atuais, né? Então, espero que tenha atendido aí a demanda de vocês aí na confraria. Foi delicioso, meu irmão. Nós estamos igual aquele pessoal do Jô Soares, quando entrevistado, é tão bom que a gente faz. Faz um jejum. Obrigado, obrigado. Ó, me diga uma coisa, vocês me marcaram lá no Instagram, marcaram o Bruno, marcaram a confraria. Amanhã vai acontecer o sorteio do livro para vocês que fizeram aí as suas devidas marcações, tá bom? Estou vendo Quem aqui puder, a abre a mensagenzinha câmera do, aí. do Quem não abriu chat ainda, abre aqui. a câmera aí. Vamos fazer um print. Vamos fazer um sorrisão e um print aqui para a gente ficar mais bonito na foto. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Show. Muito bom, muito Então, bom. meu querido, gratidão, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Um abraço na sua família, saúde, prosperidade para o neném que chegou no mundo aí. Bom, Um muito bom, abraço a muito você. obrigado, viu? Fiquei muito contente com essa participação aqui. Espero ter a oportunidade de estar com vocês mais vezes, tá bom? Sempre que quiser. Você é sempre muito bem-vindo. As portas estão abertas, meu irmão. Um abração. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação e quem quiser bater um papo aí, falar sobre o nosso... fazer algum outro comentário aí sobre o nosso encontro de hoje, fiquem à vontade.